Fala, fofuchas e fofuchos, tamo aí, né? Tamo fechando aí nosso conteúdo. Vimos aí toda a revolta, as revoltas rurais e as revoltas urbanas, né, dentro da República Oligárquica. Vimos que é um período conflituoso, né? Esse governo antigo aí não é aceito. Falamos aqui, vimos aqui, né, a dificuldade sobre o voto, que não era secreto, né? Então você tinha as oligarquias que obrigavam as pessoas a votarem naqueles indivíduos, né, que faziam parte da oligarquia. Essa discussão está de volta aí, né? Mais uma vez, os jornais aí estão discutindo isso, essa ideia aí que voltou do voto impresso, as elites aí locais, empresários e milícia, podem obrigar o indivíduo a votar, porque você vai ter que mostrar o comprovante. Mais uma vez aí, volta de novo o voto do cabresto, né, que a gente está vendo aí. A ideia do retorno de um voto de cabresto aí de volta. Isso é importante a gente entender, porque é uma discussão que liga esse momento que a gente está estudando histórico com o momento atual. É um retorno aí de uma tentativa de botar a política na mão das pequenas oligarquias, das pequenas milícias, que a gente viu aí. E vimos que essa república ela não favorecia a massa. A grande massa pobre ela não participa dessa nova república. Tanto que a gente vai ter revoltas aí. A gente viu revoltas rurais, que a gente vai estar discutindo um novo questionário que depois eu vou estar deixando aí. Vamos falar mais um pouco disso, vamos exercitar um pouco isso. E nas revoltas urbanas, principalmente agora nessas duas primeiras revoltas urbanas que aconteceram na capital do Brasil, Rio de Janeiro, que é a revolta da vacina, que a gente está corrigindo o questionário hoje, e a revolta da chibata. Tranquilo? Então vamos corrigir o nosso exercício? Partiu! Vamos lá então, fofuchos, vamos ver esse exercício aí, vamos fechar essa parte aí. Primeiro, como era chamada a Marinha do Brasil? A gente viu ali no vídeo Armada Nacional. Antigamente não tinha o nome de Marinha, tinha de Armada, o nome era Armada Nacional. André, por que isso é importante? Não sei, de repente chega na prova, está fazendo o Enem, está fazendo um vestibular, aí vai usar o termo Armada Nacional, você fica assustado sem saber o que é. Pronto, fica tranquilo, já sabe já o que é. Por isso eu botei só essa questão aqui, para você se atentar que o nome mesmo, na época, era Armada Nacional. Só para você não se assustar numa prova e ficar sem saber o que era essa tal de Armada Nacional. Mas era Marinha, tranquilo? Vamos lá? Como era feita a convocação dos marinheiros de baixa patente em 1910? A gente falou aqui, ó, os marinheiros, eles eram, em geral, ex-escravos, presos por vagabundagem na rua. Nós falamos aqui, ó, como a maioria dos escravos foram simplesmente cuspidos na rua, porque a libertação simplesmente jogou esse povo sem instrução, sem saber ler, sem escrever, sem direito a nada na rua, a maioria vivia na rua. Os que conseguiam arrumar algum emprego, tranquilo, mas os que não conseguiam viviam na rua. Vivia na rua, a polícia passava, prendia como vagabundo, como vadiagem, e a pena era 5 anos dentro da Marinha do Brasil. Tranquilo? Então, olha aí, ó. Eram presos por vadiagem que cumpriam pena de 5 anos na Marinha do Brasil. Tranquilo? Beleza? Vamos então para a terceira agora. Por que a revolta de 1910 é conhecida como Revolta da Chibata? Aí, ó, coloca aí como resposta. Porque teve início por causa do castigo de chibata que era dado nos marinheiros. Aí começou por causa do castigo de chibata, de chibatada que era dado nos marinheiros. Fomos aí? Vamos seguindo então? Quem assume a presidência do Brasil naquela época? Marechal Hermes da Fonseca. Daí até te falou aqui, ó, o Marechal Hermes da Fonseca, ele era um militar tradicionalista. Então, os próprios militares de baixa patente, quando viram que ele ganhou a eleição, não ficaram muito satisfeitos, porque sabiam que ele era um militar
entendendo? Conservador, linha dura, né? Como o pessoal fala. Então já foi aquela coisa meio que desagradável para os militares de baixa patente, porque sabiam que ele ia começar a querer abusar deles. Vamos lá. Qual tipo de navio foi comprado dos ingleses e qual eram os seus nomes? A gente falou aqui, ó, couraçados, eram navios de guerra, navios de ataque, navios de alta tecnologia em que os brasileiros não conheciam como usar. Esses couraçados, a gente falou aqui no vídeo, o governo brasileiro compra, manda um grupo de marinheiros para a Inglaterra para poder aprender a manobrar e manusear os navios, porque é a tecnologia desconhecida para os marinheiros daqui. Então eles foram para lá para estudar e entender como funcionavam os navios para depois trazer os navios para cá. Esses couraçados receberam o nome de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Tranquilo? Vamos seguir então? Beleza. Por que os marinheiros brasileiros ficaram revoltados quando viram os marinheiros ingleses? Esse foi um dos grandes problemas. Quando os marinheiros brasileiros chegaram na Inglaterra, que foram estudar sobre os navios, eles entraram em contato com a marinha inglesa e viram a maneira com que a marinha inglesa tratava os seus marinheiros. A gente falou aqui, ó, boa alimentação, bom alojamento, um horário bom de trabalho, inclusive recebiam até rum para beber. Que é uma bebida alcoólica, né? Eles ganhavam até rum para beber, enquanto os marinheiros brasileiros eram tratados como escravos. Então já cria essa revolta ali quando os marinheiros brasileiros percebem que os outros países tratam bem seus marinheiros e o Brasil tratava os marinheiros que nem escravo. Então isso já cria um mal-estar entre esses marinheiros. Tranquilo? Vamos lá. Quem foi Marcelino Neves e por que ele deu início à revolta da Chibata? Aí a gente falou aqui, ó. Só pra gente dar uma olhada aí. Vamos lá. O Marcelino Neves foi quem? Você vai entender agora. Quando esses navios chegam no Brasil, que tem aquela festa no porto do Rio de Janeiro, o Marcelino e um grupo de marinheiros, eles descem do navio e o Marcelino vai comprar 2 garrafas de cachaça. Ele comprou a cachaça e levou de volta para o navio para eles tomarem. Aí você fala, pô, André, mas os caras estão tomando cachaça. Se liga, que a gente falou aqui agora, os marinheiros ingleses tomavam rum dentro dos navios. O próprio governo dava o rum para eles. Entendeu? Então, os marinheiros brasileiros falaram, por que a gente não pode tomar nossa cachaça? Se os marinheiros ingleses, a Inglaterra dá o rum para os marinheiros. Entendeu? Porque você está querendo olhar com o olhar de hoje, onde bebida alcoólica é proibida dentro das empresas. Nessa época não, as pessoas bebiam no trabalho, fumavam dentro de repartições e não tinha isso. Entendeu? Você não pode querer olhar com o olhar de hoje para o mundo daquela época. Então era normal no mundo inteiro o marinheiro tomar bebida alcoólica. E por que o marinheiro brasileiro não podia tomar bebida alcoólica? Entendeu? Então eles entram nesse conflito. Que ele é preso e vai ganhar as chibatadas. Tá? Tranquilo? Vamos lá. O que fez o capitão Batista das Neves para ser assassinado na revolta? Ele vai prender o Marcelino e vai mandar dar 250 chibatadas no Marcelino. Primeiro que a gente falou aqui, ó, o castigo de chibatada, ele ainda existia no papel. Você não tinha mais nenhum grande comandante da Marinha, da Armada Nacional, que desse chibatada nos seus marinheiros. Isso já tinha desaparecido. Mas esse direito de dar chibatada ainda existia no papel. Ele praticamente tinha sumido. Então o capitão ele vai fazer o quê? Ele vai mandar dar 250 chibatadas no marinheiro. Só que até isso foi fora do normal, porque em geral o castigo era 15, 20 chibatadas. O cara botou 250 chibatadas. Ou seja, era uma coisa
fora do normal, entendeu? Não era só o castigo de chibatada, mas era o castigo levado a um nível fora do normal, entendeu? Então você tem que perceber isso aí. Além de trazer o castigo de chibatada, que já não era mais utilizado, o cara botou 250 chibatadas. Uma coisa que era normal, você dá 15, 20 chibatadas no marinheiro. Aí os marinheiros se revoltam todos. Vão atacar e vão matar o capitão do navio. Porque a revolta da chibata levou à morte de 2 crianças inocentes. Por quê? Quando eles tomam um navio, a gente falou aqui, tomou um navio, aí você já entra em contato aí com Minas Gerais, com São Paulo, os outros navios também entram em revolta, eles tomam os navios e vão começar a fazer a revolta. Eles atiram para a cidade do Rio de Janeiro, em direção à cidade do Rio de Janeiro, para mostrar que eles tinham tomado os navios. Nesse atirar para a cidade do Rio de Janeiro, vai bombardear lá em Santa Teresa e vai matar 2 crianças que estavam na rua lá. Tá? Então aí acaba acontecendo isso. Tranquilo? Vamos lá. Quem foi João Cândido e como ele ficou conhecido? João Cândido foi um marinheiro negro que acabou organizando a revolta. Ele, dentro do navio, começou a organizar a revolta e ele ficou conhecido como o Almirante Negro. Tá? Então ele é o líder da revolta. É o João Cândido e ele ficou conhecido como o Almirante Negro. Tranquilo? Vamos lá? Como terminou a revolta da chibata e o que foi feito com o João Cândido? Aí eu expliquei isso aqui na videoaula. A primeira revolta da chibata, revolta da chibata, eles ganham a revolta. O presidente, o Hermes da Fonseca, é obrigado a assinar o documento acabando com o castigo de chibatada dentro da Marinha. Isso porque o Senado vai comprar a briga dos marinheiros, os jornais também vão ficar do lado dos marinheiros. Então o presidente, mesmo a contragosto, ele assina o documento, dando o perdão aos marinheiros e acabando com o castigo de chibatada na Marinha. Só que anos depois, vai ocorrer uma segunda revolta da chibata dentro da Marinha. Aí, historicamente, a gente já sabe que essa revolta foi armada, foi uma revolta armada para poder se prender os líderes da primeira revolta, tá entendendo? Aí esses líderes foram presos e deixados numa cela com cal, e eles todos morreram com problema respiratório por causa do cal. Só que o Cândido era muito importante, e ele foi internado num sanatório. Morreu internado num sanatório. Eu não podia matar ele porque ele era uma figura muito importante, e botaram ele no sanatório. Botaram ele como louco e jogaram ele no sanatório. Tranquilo até aí, gente? Fomos? Vamos seguir então? Quais eram as doenças tropicais que assolavam a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, né? Em 1904, nós falamos aqui, as doenças tropicais eram a malária, a peste bubônica e a febre amarela. Falamos aqui, doenças tropicais, porque quando chegava no verão, a temperatura subia, elas proliferavam. Quando a temperatura baixava, as doenças desapareciam. Daí chamar de doenças tropicais. Tá? Tranquilo até aí, gente? Vamos lá, então. Número 13. Para a Faculdade de Medicina do Brasil, o que gerava as doenças tropicais? A gente falou aqui, a medicina do Brasil era a medicina racista. Ela dizia que as doenças tropicais eram criadas e transmitidas pelo negro e pelo mestiço. Eles eram os responsáveis pelas doenças. Até a gente falou aqui, a maioria da população acreditava nisso. Acreditava por quê? Primeiro, porque era um médico formado que estava te falando isso, porque ele aprendeu na faculdade de medicina. Segundo, porque quando chegava o verão e as doenças apareciam, a elite rica e branca, Copacabana, Zona Sul,
Fazia o quê? Ia para Petrópolis, região fria, onde a doença não se manifesta. Ficava lá o verão todo, quando acabava o verão, que a temperatura descia e as doenças sumiam, eles desciam também e diziam, tá vendo? Isso é coisa de negro e mestiço, nós somos brancos e ricos e não pegamos. Então isso acabava alimentando esse discurso de que a doença era uma questão étnica, era uma questão de raça. Tranquilo? Vamos lá. Quem governava o Brasil em 1904? Fazendeiro paulista Rodrigues Alves. O fazendeiro paulista Rodrigues Alves. O que foi o bota abaixo e quem foi o engenheiro responsável? Aí a gente falou aqui, ó, Rodrigues Alves, o presidente, vamos ter que acabar com essa doença. Não porque o carioca tá ficando doente, tá morrendo, e sim porque o gringo, o estrangeiro, tá vindo para cá pegando a doença e morrendo. Rio de Janeiro ficou conhecido como túmulo dos estrangeiros, a gente falou aqui. Então vamos fazer o quê? Vamos modernizar o Rio. Temos que acabar com essa visão que a Europa tem do Brasil ser um país atrasado e escravista, porque a escravidão tinha acabado há pouco tempo. E eu tenho que trazer trabalhadores livres para o Brasil, principalmente brancos. A gente falou aqui, ó, da vinda dos japoneses e a proibição da entrada dos japoneses aqui. Havia no Senado brasileiro um projeto de clareamento da população brasileira. A gente falou, temos que trazer os brancos italianos, mas eles não querem vir para cá, eles vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos botou uma estátua da liberdade lá, para dizer, ó, aqui acabou a escravidão, que todo mundo é livre. O Brasil queria fazer isso, vamos pegar a capital do Brasil, vamos dar uma reforma no Rio. Uma cidade que não tinha sistema de esgoto, onde as pessoas jogavam as fezes na rua, esperando a chuva levar. Aí o presidente Rodrigues Alves faz o quê? Contrata o engenheiro Pereira Passos. Pereira Passos vai reformar o centro do Rio de Janeiro, passar sistema de esgoto, esse tipo de coisa. Ele vai arrebentar o centro do Rio de Janeiro, vai tirar aqueles casarões velhos, abandonados, que eram os cortiços onde morava a população pobre, para abrir a Avenida Rio Branco. Tá chegando no Brasil o carro, aquele carro na manivela para ligar o motor, o carro, o bonde está chegando. Estamos modernizando o centro do Rio de Janeiro. A gente falou, essa massa pobre expulsa, sem nenhum aviso prévio nem indenização, essa massa pobre, uma parte sobe o morro, processo favelização, e outra parte pega a linha do trem, vem para a Zona Oeste, vai formando os bairros da Zona Oeste. Tranquilo? Quem foi João Cândido, quem era as doenças tropicais, qual a Faculdade de Medicina do Brasil, quem governava o Brasil, quem foi o bota abaixo. A gente falou aí, ó, reforma urbana do centro do Rio de Janeiro, feita pelo engenheiro Pereira Passos. Tranquilo aí, gente? Vamos seguindo? Explique a Revolução Pasteuriana. Coloca aí, ó. É a reinvenção do microscópio por Louis de Pasteur. A gente falou que o microscópio já existia, mas ele é para ver casca de árvore. O Pasteur ele vai desenvolver lentes tão poderosas que vai explodir na cara dele um universo que a gente não sabia que existia. Está surgindo aí a microbiologia. Então você coloca aí, ó, a reinvenção do microscópio com Louis de Pasteur e o surgimento da microbiologia. Células, vírus, parasitas, protozoários, aparece. Isso não existia pra gente. Isso é um mundo novo. 17. Por que a Faculdade de Medicina do Brasil tinha tanto preconceito com Oswaldo Cruz? Aí vamos lá. Aí você pode botar aí, ó. Primeiro, você coloca assim, ó. Ele era um clínico geral de Madureira, ou seja, classe média baixa, e de escalão, era um clínico geral. Entre a medicina aí é o mais perrapado da medicina. O cara já chegou como ministro da saúde. Ele era um clínico geral de Madureira. Aí bota aí, ele utilizava um microscópio. Ninguém sabia o que era isso. O primeiro microscópio está vindo na bolsa dele. E a medicina que ele fazia, ninguém entendia. Então, isso aí tudo já leva a Faculdade de Medicina a não compreender Oswaldo Cruz. Até a população também até não entendia.
eu até falei aqui, ó, imagina naquela época alguém chegar para você e falar assim, ó, eu quero ver a tua doença aqui, me dá um pouco do teu sangue, teu xixi e teu cocô. Você vai falar, ué, vai fazer um ritual satanista? O que você quer com o meu sangue? Ninguém entendia o que uma pessoa poderia querer com seu sangue, seu xixi e seu cocô. Isso era sem sentido, isso era macabro para as pessoas. Se não tinha um sentido. Hoje você fala, microscópio. É fácil falar hoje microscópio, mas ninguém nem conhecia essa palavra. Se eu falasse microscópio, o cara fala, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Entendeu? Então a gente tem que se importar para aquela época para poder entender a visão das pessoas. Isso era uma coisa até que macabra, pedir sangue de alguém. Então, olha aí, ó, a Faculdade de Medicina olhava para o Oswaldo Cruz e falava que maluco é esse? O que ele quer com sangue, urina e fezes dos outros? Ninguém entendia isso, tá? Vamos lá, então. Qual a diferença entre a medicina observacional e a medicina experimental? Aí, vamos falar aqui, vamos lá, vamos entender isso. Medicina observacional. Bota aí, ó, observacional. Vírgula, feita pela Faculdade de Medicina do Brasil. Vírgula, observa sintomas e dá diagnóstico. Então, tá sentindo o quê? Dor de cabeça, febre, tá com virose. Eu observo os sintomas e dou o diagnóstico. Essa era a medicina que a Faculdade de Medicina do Brasil fazia. Medicina experimental, feita por Oswaldo Cruz. Coleta de sangue, urina, fezes e análise em laboratório. Tranquilo? Então, ó, medicinas completamente diferentes. A medicina experimental era desconhecida no Brasil. Tranquilo? Vamos lá, então? O que foi o Código das Torturas e o que ele dizia? Vamos lá, coloca aí, ó. É o Código Sanitário de Oswaldo Cruz, que ficou apelidado assim, de Código da Tortura. O que ele dizia? Coloca aí. É o Código Sanitário de Oswaldo Cruz. Dizia que locais que vendem alimentos têm que cobrir os alimentos e ter uma pia para lavar as mãos. Então era isso que ele dizia. Todo lugar que vende o alimento vai ter que cobrir o alimento, não pode deixar o alimento exposto, e tem que ter um lavabo, uma pia com sabonete para a pessoa lavar a mão e comer. Aí as pessoas não entendiam qual era a relação entre comer, lavar as mãos e ficar doente. Aí Oswaldo Cruz dizia, existem bichinhos que o seu olho não vê, que entram na tua comida e deixam você doente. Fala, tá doidão, Oswaldo Cruz? Tomou cachaça? Que papo é esse de bichinhos que o seu olho não pode ver? Entendeu? As pessoas riam disso. É a mesma coisa que ver um gnomo hoje correndo na rua. As pessoas riam, achavam coisa de maluco, de engraçado, de bêbado, porque não tinha noção nenhuma, não tinha base nenhuma. Vamos lá. De que maneira Oswaldo Cruz combateu a peste bubônica? Como é que era feita a profilaxia da peste bubônica? Vamos lá. Coloca aí, ó. Funcionário da prefeitura comprava ratos da população. A gente falou aí, ele criou o cargo de comprador de rato da prefeitura. O cara que saía para comprar ratos. Então, com isso ele fazia com que a própria população caçasse os ratos e com isso diminuísse a população de rato. Com isso ele diminuiu em mais de 50% os casos de peste bubônica no Rio. Mas os jornais diziam que era pura coincidência o que ele estava fazendo com a diminuição da doença. Ou seja, não davam crédito ao Oswaldo Cruz pela diminuição da doença. Tranquilo aí, gente? Vamos lá? Explique a profilaxia da febre amarela feita por Oswaldo Cruz. Aí coloca aí, ó. Resposta. Pulverizava enxofre nas casas. E colocava petróleo na caixa d'água. Lembra que eu falei aqui, ó? A Sulcan era chamada, chegava lá com a carroça, jogava uma lona na casa, prendia um tubo no incinerador e queimava enxofre. A fumaça de enxofre empesteava a sua casa e acabava com o foco do mosquito. Tirava-se a lona,
pegava um copo de petróleo, jogava na caixa d'água, o petróleo é mais leve, fica na superfície, a larva não consegue respirar, ela morria. Assim era feita a profilaxia da febre amarela. As pessoas, parecia filme de ficção científica para as pessoas chegar na rua e ver uma casa com uma lona branca saindo fumaça de enxofre. Ninguém entendia o que era aquilo aí que estava acontecendo. Porque a vacina era considerada pornográfica pela população carioca. Aqui, gente, desculpa aí os erros aí de português, juntando porquê, sem acento, novelinha, não tem nada a ver. Não sei o que é isso aí que entrou. Isso aí é o computador querendo corrigir o que não tem a que corrigir. Porque a vacina era considerada pornográfica pela população brasileira. Aí coloca aí, ó. Porque era nova a intramuscular. A gente falou aqui, ó. Oswaldo Cruz está trazendo uma nova vacina. Não é aquela vacuna, aquela que era aplicada subcutânea. É no ombro, nas nádegas. É a intramuscular. Então ninguém conhecia esse tipo de vacina. Era uma vacina nova, a intramuscular. Em uma época em que a mulher não botava nem o cotovelo, nem o joelho para fora. Então era pornografia, você ter que mostrar o ombro ou as nádegas para um funcionário público, para ele aplicar a vacina. Ninguém queria levar uma filha, uma esposa, para ser aplicada uma vacina no ombro ou nas nádegas. As pessoas não aceitavam isso, né? Tranquilo? Deu o nome de 3 alunos de Oswaldo Cruz que participaram da primeira campanha de vacinação do Brasil. Os 3 alunos de Oswaldo Cruz foram os 3 presidentes da Fiocruz. E os 3 são importantíssimos para a saúde no Brasil. Belisário Pena, Adolf Lutz e Carlos Chagas. Até falei aqui, ó, dos 3 aqui, o menos cientista, no sentido de... Ele não criou nenhuma grande descoberta, foi o Belisário Pena. Porém, é o mais importante para a saúde pública brasileira. Por quê? Porque ele pega essa campanha de vacinação que acontece na capital, no Rio de Janeiro, e leva para o Brasil inteiro. Ele vacina o Brasil inteiro. Em cada lugar que ele chegava, inclusive aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, ele chegava, montava um posto de saúde, que hoje leva o nome dele, Belisário Pena, e vacinava a população. Ia embora para outro lugar. Montava outro posto de saúde e vacinava a população. Assim ele ia. E foi pelo Brasil inteiro. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aí, então? Foi? Beleza, galera? Então, fechamos aí esse exercício. Esse pedaço aí já foi discutido. Já corrigimos, já vimos aqui, demos uma estruturada. Semana que vem estou colocando aí uma outra bateria de exercícios. Vamos falar sobre as outras revoltas que a gente não falou ainda, que a gente já falou em aula, mas não vimos ainda em exercício. Depois vamos corrigir aí as questões da apostila para fechar nossa matéria. Tranquilo, gente? Se proteja aí, máscara, lave as mãos, cuide aí da sua família. Importantíssimo isso. Olha a revolta da vacina aí. Mostra pra gente que um povo sem cultura, um povo que não vê a sua história, repete erros de novo. Tranquilo então, gente? Beijão, fui!